Pronto, todo mundo está vendo a tela compartilhada? Todo mundo está vendo? Tô vendo, tô vendo. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Nesse segundo momento, a gente vai falar sobre os cuidados com o paciente que faz uso da sonda nasogástrica, tá bom? Alguém aqui já viu algum paciente utilizando sonda nasogástrica? A Regiane disse que sim. Já no hospital. Algumas pessoas disseram que sim, né? Pessoal, esses conteúdos que eu dei para vocês, da aula passada e de agora, sobre ostomias, lesão por pressão, traqueostomia, né, sondas, apesar da nossa disciplina ser sobre saúde do idoso, isso pode acometer a população idosa, como também acomete outros públicos, né, adultos, jovens, tá bom? Então, é por isso que eu decidi dar essa aula do modo mais geral, mas os cuidados são os mesmos, tá certo? A sonda nasogástrica, por exemplo, tem muitos idosos que eles possuem dificuldade para alimentação e acabam, né, passando uma sonda nesse paciente. Mas eu estou abordando tudo de uma forma, dessas duas últimas aulas, de uma forma bem do modo geral, tá certo? Vamos lá, o que é, pessoal, essa sonda nasogástrica, né? Ela é uma sonda, tá? Tem ela como se fosse mais emborrachada, mas também é uma sonda de plástico flexível, tá certo? Ela é inserida na cavidade nasal até o estômago. Essa sonda que é inserida na cavidade nasal até o intestino, ela se chama sonda nasoenteral. Ela não é uma sonda nasogástrica, tá bom? Ela é uma sonda nasoenteral, tá certo? Para facilitar a alimentação desse paciente, para drenar algum resíduo gástrico, algum fluido que esse paciente tenha. Normalmente, pacientes que são envenenados, né? É feita uma lavagem gástrica, então é passado essa sonda para realizar a aspiração desses resíduos gástricos, tá certo? Então, ela tem várias finalidades, tá bom? Várias indicações. Algumas das finalidades delas administrar medicamentos ou alimento, descomprimir o estômago, remoção de líquido, de suco gástrico para algum tipo de exame, tá certo? Ou até mesmo, né, como eu falei, por envenenamento de algum líquido gástrico, não apenas o suco gástrico, tá bom? Para tratar algum tipo de sangramento, hemorragias, obstrução, tudo isso, a sonda nasogástrica, ela tem essa finalidade, tá? Ó, e ela é indicada para pacientes, né, que eles passam um bom tempo em internações prolongadas, e por alguma razão, pessoal, esse paciente não está conseguindo se alimentar, tá? Quem está com o microfone ligado, por favor, pode desligar. Ela é indicada nessa situação, nesses pacientes que passam um bom tempo em internação prolongada, não conseguem se alimentar, em idosos, em residências também, alguns idosos utilizam a sonda por também não conseguir se alimentar, tá? Deixa eu só desligar o microfone. Acho que deu certo, né? Desligou. Pronto, deu certo. Bom, outro tipo de indicação, pessoal, é a lavagem gástrica, né? Como eu falei para vocês, para fazer a lavagem gástrica de pacientes que ingeriram grandes conteúdos de alimento,
ou então grandes conteúdos de medicação e acabou se envenenando, né? Isso acontece muito. Drenagem de líquido para algum tipo de exame, tá certo? Aspiração de suco gástrico e administração de algum tipo de medicação. Também é indicado passar a sonda nasogástrica, tá bom? E quais são as contraindicações, pessoal? Obstrução nasofaringe e esôfago, tá? Algum tipo de obstrução que tenha nessa região, que vai ser onde é realizada a passagem da sonda, não vai impedir que essa sonda passe, tá certo? Então, vai ser passada uma orofaringe, por via oral, esôfago e até o estômago, tá certo? Normalmente, a sonda nasogástrica, ela é passada em RNs, tá? Por via orofaringe, por boca, tá? Não se passa sonda nasogástrica por via nasal, é por via oral, tá certo? Em recém-nascido. Por algum motivo o bebê não pegou o peito, ele não pode não pode fazer o aleitamento materno, então ele vai ter que se alimentar por fórmula, aí vai ser passada uma sonda. Ele ficou no berçário, em UTI e tudo mais, nesses casos, tá bom? Pacientes que têm obstrução, câncer de esôfago, tá? Algum tipo de obstrução nessa região nasofaringe, esôfago, aí não é contraindicado a sonda nasogástrica. Trauma maxilo grave, tá, pessoal? Trauma aqui nessa região do maxilar e trauma de base de crânio, tá certo? TCE, que é o trauma crânioencefálico. Não pode ser passado sonda nasogástrica, porque a sonda, pessoal, ela é passada cavidade oral, cavidade nasal. E se o paciente tiver alguma lesão aqui nessa região, nessa base do crânio, essa sonda ela pode migrar, ó. Ela pode parar lá no cérebro, tá certo? Pode causar alguma lesão, hemorragia, tudo mais. Tudo aquilo que vocês já sabem. Então, tem que ter muita atenção se esse paciente tem algum tipo de trauma de crânio encefálico, trauma de base de crânio, para ter atenção na passagem dessa sonda, tá certo? Estou passando isso para vocês, pessoal, a título de informação. É tanto que eu não coloquei fotos aqui da passagem da sonda. Por quê? Porque a passagem da sonda nasogástrica, ela é de responsabilidade do enfermeiro, tá certo? Em toda e qualquer unidade de saúde, tá? Os cuidados com essa sonda é de responsabilidade da equipe de saúde, tá? Então, é por isso que vocês têm que ter muita atenção sobre os cuidados que eu vou passar para vocês, tá certo? Mas, a título de informação, eu estou passando essas indicações, contraindicações, finalidade, tá? Porque é muito importante que vocês saibam, tá certo? A inserção, pessoal, dessa sonda nasogástrica, ela é feita, né? Acho que tem uma foto aqui, pronto. Aqui é a foto, como vocês podem ver. E como vocês sabem que toda sonda tem um nome, como a gente viu das outras sondas, essa sonda nasogástrica se chama sonda de Levine, tá? Essa é a região que fica lá no estômago e essa é a região exterior, que fica fora do nariz. E é administrada dieta, medicação aqui, tá bom? Como é que a gente sabe, professora, que vai inserir essa sonda e ela vai parar lá no estômago? É feito uma meção, tá bom? Você vai medir ponta do nariz ao lobo da orelha ao processo tifoide. Que é o processo tifoide? É esse ossinho que a gente tem, ó, o interno, tá? Que prende as costelas. Então, abaixo do processo tifoide, que é a pontinha lá, bem aqui, que a pessoa fala boca do estômago, né? Tem pessoas que falam isso, pronto. 2 dedinhos abaixo desse osso é onde se localiza o nosso estômago. Então, fazendo essa medição e inserindo a sonda, você vai estar acomodando essa sonda lá no estômago, tá certo? Então, muito cuidado na inserção dessa sonda, avaliar se esse paciente tem algum tipo dessas contraindicações, distúrbios de coagulação, né? O paciente está hemodinamicamente instável, ele pode causar alguma hemorragia, ter alguma lesão. Então, muita atenção, tá certo? Olha, essa é a sonda que eu mostrei para vocês. Ela é uma sonda bem grande, pessoal. E, assim, passando para informar, ela é uma sonda bem grossa também, tá? Ela não é uma sondinha fininha, tá bom? Como a sonda vesical de alívio.
a sondinha de aspiração. Não, ela é realmente uma sonda um pouquinho mais grossinha, tá? Ela incomoda, tá, pessoal? Na hora da passagem, é importante que você peça a colaboração desse paciente, peça para ele engolir, que vai ajudar, tá? Nessa descida, para a sonda não vir para a boca, para a sonda não vir para a boca, para a sonda descer no esôfago. Então, é muito importante ter esses cuidados, tá certo? Ó, pronto. Aqui essa imagem explica bem. Essa é a cavidade nasal, tá? Vai ser inserido a sonda. Imagina se essa sonda, se esse paciente tivesse um trauma de base de crânio, né? Essa sonda, pessoal, você segue o meu mouse. Ele ia vir inserindo, e essa sonda aí, ó, subir. Não é verdade? Entendeu? É por isso que é importante ter atenção se esse paciente tem algum histórico de trauma de crânio, tá bom? Então, ó, ele inseriu essa sonda na cavidade nasal, ela vai descer pelo esôfago e vai parar lá no estômago, tá certo? É dessa forma a inserção, tá bom? E quais são os cuidados, pessoal, que precisa ter com essa sonda? Novamente, eu retorno a dizer para vocês, esses cuidados, eles precisam ser tanto domiciliares, como se também esses cuidados precisam ser prestados também em unidades hospitalares, tá? Em unidades de saúde, como em casa. Eu vou falar para vocês alguns dos cuidados e logo no final eu também vou mostrar um vídeo, tá? Para vocês entender como é que é a inserção dessa sonda, os cuidados que precisam ter, tá certo? O primeiro cuidado, pessoal, é a higienização, tá bom? Esse procedimento, ele não é estéril, tá? Ele é um procedimento que precisa ter todos os cuidados de higiene, mas ele não é um procedimento estéril, não é necessário uma luva estéril, tá bom? Mas não é porque ele não é estéril que você não vai ser higiênico, né? Então, é interessante, primeiramente, realizar a higienização sempre, né? Um dos grandes cuidados é a higienização com essa sonda, tá certo? Realizar a limpeza dessa sonda após o uso. Como é, professora, que eu vou fazer essa limpeza? A gente vai inserir mais aquela seringa de 20, mais aproximadamente uma seringa daquela, né? De água filtrada, tá? Água potável, antes da utilização. Por quê? Tá, pessoal? Antes de você injetar essa água, é importante que você aspire, tá? Eu vou já chegar lá, nessa parte da aspiração. Então, para higienizar essa sonda, né, você vai aplicar esse 20 ml de água, tá certo? Antes e depois a administração de alguma alimentação, alguma medicação, tá certo? Antes e depois. É interessante que você, quando for injetar essa água, tome muito cuidado, devagar, apesar por ser uma limpeza, né? Que você tem que limpar toda essa sonda, mas sempre com muito cuidado, tá certo? Essa parte exteriorizada da sonda, que vai ficar aqui, que é onde você toca, coloca a seringa, sempre limpar, tá? Pode realizar essa higienização com gás e água e até com álcool mesmo, não tem nenhum problema. Porque essa parte aqui é a parte que vai estar externa, mas você vai ter contato com o alimento, que vai ter contato com a ponta da sonda, então é interessante sempre que higienize pelo menos uma vez ao dia, tá bom? Ó, eu coloquei essa foto aqui para vocês verem como que funciona, né? Ó, como é que ela fica. Essa parte fica bem exteriorizada, ó. Gente, ela é uma sonda bem grande, tá? Bem grande mesmo. Então, ó, essa parte aqui onde tá o meu mouse, é interessante que seja higienizado, tá bom? Principalmente essa parte aqui, ó, tá? Que é onde você vai conectar a seringa para administrar a medicação, a alimentação. Então, é ideal que você faça a limpeza dessa sonda, tá bom? E a fixação, pessoal, também é outro cuidado muito importante, tá? Existem várias formas de fixar essa sonda aqui no nariz. Eu vou mostrar para vocês algumas delas, bem utilizadas. Então, ter atenção se essa fixação está despregando,
se ela tá descolando, tá bom? Então, é importante fazer essa fixação ou com o esparadrapo, porém, alguns pacientes, algumas pessoas, elas têm alergia ao esparadrapo, então é ideal utilizar uma fita hipoalergênica mesmo, porque, gente, causa realmente o esparadrapo, eles causam uma lesão, uma ferida de pele, né? Ele gruda muito, muito mesmo. Então, o paciente pode até ficar incomodado, tá certo? Essa fita, essa fixador, né? Quando a gente coloca essa fita para fixar a sonda, se ela já estiver descolando, é ideal que você tire essa fixação e faça uma nova, tá bom? E sempre fazer a higiene, pessoal, aqui dessa região que você vai fixar, né? Do rosto, ter atenção, tá? Lavar bem o nariz com água e sabão, secar bem antes de colar. E tá aqui, ó, alguns tipos de fixação, tá? Você pode estar fixando dessa forma, que é entrelaçando a sonda. Aqui dessa forma também, tá? E pode estar também fixando aqui no rosto. E, pessoal, detalhe, a fixação tem que ter muito cuidado, tá bom? Não é para encher o rosto desse paciente de esparadrapo, encher o rosto desse paciente de fita, até porque eu tenho certeza que ele não queria estar com aquela sonda, né? Então, fazer uma. Tem que ter estética também, né, pessoal? Tem que ter a estética conta muito. Não é porque ele está naquela situação que precisa ser desagradável, né? Então, sempre pensar no conforto do paciente, tá bom? Existem vários tipos de fixação e essas aqui são algumas desses tipos, algumas delas, tá certo? Ó, um outro cuidado com a sonda nasogástrica é a aspiração, tá bom, pessoal? Antes de administrar qualquer tipo de alimento ou de medicação, é importante que você aspire. Por que, professora? Precisa aspirar? Por exemplo, o paciente ele se alimentou pela manhã, tá? Quando for um novo horário que ele vai realizar uma nova alimentação, você vai aspirar, antes mesmo de injetar aquela água, aquela água, né, para limpar a sonda que eu disse para vocês. Então, você vai conectar a seringa vazia e vai aspirar. Aspirando, você vai ver se tem conteúdo gástrico, se tem resíduo gástrico. Por quê? Porque vamos supor que o paciente ele tomou 100 ml de dieta, tá? E quando você aspirou, veio a seringa quase cheia, tá? Uma seringa de 20. Aí, ou seja, você observou que esse paciente ainda tem bastante alimento, bastante dieta no estômago, o organismo desse paciente, ele não está absorvendo tanto essa dieta, então pausa essa dieta que você ia fazer e deixa para fazer em um novo horário na próxima dieta, tá? Esses cuidados, pessoal, de observar esse resíduo gástrico é para a gente entender se esse paciente está tendo uma boa absorção dessa dieta que está sendo administrada, dos líquidos que estão sendo administrados, medicação e tudo mais. Se você está administrando uma quantidade X e ele está com o abdômen bem globoso, significa que ainda tem bastante daquilo que você administrou. Então, o ideal é que não tenha, entendeu? Que o organismo, ele realmente absorva, né? Todo aquele mecanismo que eu mostrei para vocês, tá certo? É ideal, né, que sempre ter atenção a isso, tá bom? E observar a coloração desse resíduo, tá certo? Quando você aspirar. Caso tenha, né, muito resíduo, você pula essa dieta, faz uma nova dieta num outro horário, tá certo? Tudo que você aspirar, pessoal, tudo que você puxar com a seringa, é ideal que você ponha de volta, tá bom? Pronto. Outro cuidado muito importante é tanto na administração da dieta, como na inserção dessa sonda. Quando for inserir, pessoal, essa sonda nasogástrica, é ideal que o paciente esteja sentado, tá certo? Num ângulo mínimo de 15 graus. Que ele realmente esteja sentado, elevar o pescoço desse paciente para ajudar na hora da inserção dessa sonda e na hora da administração da dieta, sempre após que você administrou essa dieta, pedir para esse paciente se manter sentado por alguns minutinhos, né, para ajudar, pessoal, porque esse alimento ele passou direto, foi para o estômago, tá?
Então, ele não passou, né, por essas vias comuns de absorção e tudo mais. Quando ele chegar no estômago, vai demorar um pouco mais para ser absorvidos os nutrientes, para passar para o intestino. Então, e também pelo fato de que essa alimentação, se ela for administrada muito rápido, tá? Ela pode voltar, esse paciente pode ter um refluxo gástrico. Então, se ele estiver deitado e se ele não tiver com uma cabeça lateralizada, ele pode o quê? Broncoaspirar, tá? Então, se possível, pedir para esse paciente após a dieta sentar por alguns minutinhos, mas se não possível esse paciente sentar, não tem problema, pode levar só um pouco a cabeça desse paciente, com travesseiro, lençol, alguma coisa, deixar a cabeça um pouquinho elevada e lateralizar, tá? Sempre, pessoal, lateralizar, para caso haver algum refluxo, sair e não voltar. Entendido? Deixa eu só observar o chat, se alguém comentou alguma coisa. Eu sabia que vocês iam falar disso, mas infelizmente foram as fotos que eu encontrei do nosso presidente. Como o Matheus colocou assim, professora, com a sonda nasogástrica, o paciente poderá ingerir algum tipo de líquido, mas você fala por via da sonda ou por via bucal, Matheus? Via oral. Pronto, é interessante que você só umedeça essa região oral para não ter ressecamento, tá? Pode sim oferecer pouquinho, gente, mas é pouquinho mesmo, só para umedecer essa região labial oral, tá certo? Raquel, não é flash, tá bom? Você quis dizer o flash, né? Que é aquele bem rápido. Não é flash, tá? Porque o flash, ele é muito rápido e não é ideal administrar nada rápido na sonda nasogástrica por conta do refluxo gástrico, tá certo? Realmente você vai administrar para fazer a limpeza da sonda, tá bom? Mas não rápido, certo? Então, pessoal, alguns dos outros cuidados, tá? Com a sonda nasogástrica é na administração da dieta, tá certo? Existem vários tipos de dieta, de nutrição. Nutrição via oral, via parenteral e via enteral, tá certo? A dieta administrada por sonda nasogástrica, ela é uma nutrição interal, tá? E existem várias formas de administrar a dieta por sonda nasogástrica, tá bom? Existe a dieta contínua, pessoal, que é um volume que ele é administrado por hora. Hora em hora é administrado uma média de 100 a 150 ml por hora. Então, é por isso que se chama dieta contínua, tá certo? Existe também a dieta intermitente, tá? Que ela é administrada de 4 a 6 vezes por dia, tá certo? Ela pode ser tanto em bombas de infusão, você vai colocar o volume da dose, tá? Normalmente um volume de 200 a 400 ml já é um pouco mais, tá bom? Você vai colocar na bomba de infusão e essa dieta tem uma quantidade X de horas para ser administrada completamente, tá? E isso pode ocorrer entre 4 a 6 vezes ao dia, tá certo? Vai depender muito do prognóstico desse paciente, o que esse paciente está apresentando, como é que ele está respondendo com a sonda nasogástrica, tá? A nutrição, o serviço de nutrição, ele precisa estar presente, tá certo? Para a gente entender, para a gente saber qual a melhor, como é que esse paciente está se apresentando e qual a melhor dieta, qual a melhor via para esse paciente, tá certo? Pode ser por bombas de infusão ou pode ser por frasco, aqueles frascos de dieta, você vai programar, tá? O contra-gotas para administrar, para aquela dieta ser administrada em uma quantidade X de horas, tá certo? E também a dieta pode ser em bolos, tá? É uma dieta para bem menos, em bem menos quantidades, tá certo? Que é infundida normalmente em seringas, tá, pessoal? Seringas de 20, tá bom? Ou também pode ser naqueles frascos, tá? De dieta que ficam pendurados nos suportes, tá certo? Esse tipo de dieta, normalmente, é feito por gravidade, tá? Se for por seringa, você vai conectar a seringa e vai empurrar o êmbolo e assim vai lentamente por gravidade
sendo infundida essa dieta, tá bom? Bem pouquinho mesmo. Mas por ser tão pouco, né? É por isso que também é administrado em um tempo menor, de 5 a 15 minutos. E isso vai várias vezes ao dia, normalmente de 3 em 3 horas, tá certo? Vai muito da prescrição que esse paciente recebeu, tá? Essa dieta em bolos, normalmente ela é utilizada em RNs, né? A gente coloca esse, porque RN é muito pouco, quando o RN nasce, ele não pode fazer, não pode ter aleitamento materno, não pode ir para a mama da mãe, que ele precisa fazer o uso de fórmula, é muito pouquinho, né, pessoal? De 3 em 3 horas, 10 a 15 ml, né, de leite fórmula. Então, normalmente, essa fórmula em bolos é utilizada muito em RN. A gente coloca a seringa por gravidade, para administrar bem pouquinho, tá bom? E lembrando, pessoal, essas administrações precisam ser de formas bem lentas, porque causa distensão abdominal, o paciente fica com o abdômen bem globoso, bem distendido, tá certo? Causa diarreia, refluxo gástrico, vômito, tudo isso são efeitos da sonda e como a dieta é administrada, então é por isso que tem que ter muito cuidado, tá certo? Que eu acabei de falar, né? Não administrar o alimento com rapidez, tá certo? Porque causa todos aqueles efeitos que eu falei para você. E fora que o alimento também, ou o medicamento, ele não é absorvido de uma forma adequada, então acaba que nem vai fazendo muito efeito, né? Então, após terminar a dieta, após terminar também a medicação, recomenda fazer aquela limpeza que eu falei para vocês, de 20 ml, tá certo? Para evitar que se acumule resíduo nessa sonda, para não obstruir essa sonda, não ter retenção de uma nova dieta, tá? Então, é sempre recomendado estar fazendo essa limpeza antes e depois, tá bom? E sempre, pessoal, após a dieta, a administração de medicação, não esqueçam de fechar aquele finalzinho. Fecha a sonda. Sempre manter ela fechada por higiene, caso o paciente tenha algum tipo de refluxo para não sair. E sempre deixar fechada, tá certo? Deixa eu dar uma olhada no chat. O Matheus colocou, por exemplo, se o paciente sentir sede, pode dar água? É ideal que em pouquíssimas quantidades, né? Como eu falei, sempre umedecer essa região, tá bom? A Raquel colocou, então essa administração tem que ser de forma lenta? Sim, tá? Para não gerar diarreia, principalmente refluxo gástrico, tá bom? E também para ter uma boa absorção, tá? Desse alimento lá no estômago, tá bom? Ela está perguntando se, a Raquel está perguntando se pode administrar mais de 20 ml. É entre 20 a 30 ml, tá certo, Raquel? Mais alguém, pessoal, quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Todo mundo entendeu sobre as dietas? Então, vamos lá, continuar, né? Outro cuidado, pessoal, é sobre a troca da sonda, tá bom? Um paciente, ele pode permanecer com a mesma sonda, né, um período bem prolongado, de 5 meses, 6 meses, tá certo? Mas para que ele permaneça com essa mesma sonda, é ideal que ele tome muitos cuidados. Ou então, caso precise ser trocada essa sonda, se apresentar rachadura, ou se ela está obstruindo muito, ou ela está mal posicionada principalmente. Então, o ideal é que você, a quem está ali prestando os cuidados a esse paciente, tenha atenção se ela está apresentando algum defeito, algum problema, tá? Para realizar a troca dessa sonda. E mantendo todos esses cuidados, ela pode permanecer durante um bom tempo, né, com o mesmo paciente, tá certo? Aqui é o videozinho que eu coloquei para vocês para a gente assistir agora. Mas alguém ficou com alguma dúvida? Raquel, no caso, para hidratar, né? Vocês estão falando por via oral. Pode, pessoal, pode sim, água em poucas quantidades, né? 20 ml no máximo a 30 também, tá certo? Mas é em pouquíssimas quantidades mesmo, se ele sentir sede, tá? É ideal que você sempre esteja umedecendo, mas se ele quiser tomar a água, só água, tá, pessoal? Em pouquíssimas quantidades ele pode, para hidratar, tá certo? Entendi agora. Professora, Oi? no caso, tanto
dessa retirada de sonda é só o enfermeiro que pode fazer isso, né? Sim. Tá certo? Então, vamos lá, pessoal? Alguém mais ficou com alguma dúvida para a gente assistir o vídeo, para vocês entenderem como é que é essa passagem de sonda, como é que funciona, os cuidados que precisam ser tomados. Tranquilo até aqui? Tudo bem? O Matheus colocou, professora, o paciente com essa sonda não vai se desidratar, não? Não, tá? Porque normalmente não, todos os alimentos ou líquidos, o que for inserido aí nessa sonda vai ser de modo líquido, né? Então, quando chegar lá no estômago, vai ser absorvido pelo organismo, entendeu? É por isso que você tem que ter muito cuidado na hora da administração dessa dieta, da medicação, do que for prescrito para esse paciente, porque ele precisa ter uma boa absorção, entendeu? Certo? Mais alguém ficou com alguma dúvida? O Matheus colocou, entendi. Então tem uma orientação para administrar o líquido. São esses cuidados que eu falei para você. Não administrar de forma rápida, sempre respeitar a quantidade por hora, tá certo? Aquela questão da aspiração. Se tiver muito resíduo gástrico, né? Espera um pouquinho, não administra mais, que esse paciente pode ficar com o abdômen maior. Então deixa o organismo passar mais tempo com o que ele já tem no estômago para ele absorver, para depois você colocar mais, entendeu? Esses são os cuidados, pessoal. São cuidados muito simples, mas que fazem total diferença, tá? Ela colocou a Regiane, professora, tem muitos pacientes que depois de 1 hora da dieta, tomar 200 ml de água. Depende muito da prescrição, do prognóstico, do que esse paciente está apresentando, tá, pessoal? Em alguns locais, a sonda nasogástrica ela é prescrita não pelo paciente apresentar grandes problemas, mas porque realmente ele foi impossibilitado ali de se alimentar por vias comuns. Então, a sonda nasogástrica ela é muito temporária, tá? Depende muito do paciente, do que ele está apresentando, né? Tem pacientes que apresentam, no caso de câncer de esôfago, né? Que realmente impossibilita mesmo. Então, esse paciente, ele vai ter muitos mais critérios, muitos mais cuidados de ser administrado um alimento, uma água de hidratação, como que vai ser a dieta desse paciente, do que simplesmente um paciente que, naquele momento, ele se recusa mesmo a se alimentar, já faz grandes dias que ele não se alimenta, né? Grandes quantidades de dia que eles não se alimentam, normalmente acontece muito com o idoso, tá? É passado uma sonda e pronto. Ele vai se alimentar, vai ser reposto o que ele perdeu, mas logo depois ele vai conseguir se alimentar normalmente, tá bom? Vocês entenderam? A Regiane colocou, mas a água também é administrada na sonda? Pode ser por sonda, mas como você já está fazendo aquele flashzinho, né? Flash não, desculpa. Aquela administração de 20 ml antes e 20 ml depois para fazer essa limpeza, tá? A água mesmo, ela pode ser administrada por via oral, em poucas quantidades, mas pode, tá bom? Sim, Matheus, com certeza, tá certo? Principalmente de dieta, de horários, qual a melhor dieta, tá bom? Tudo isso é orientado para a família quando o paciente recebe alta hospitalar e vai para domicílio com a sonda nasogástrica. Da mesma forma que o paciente traqueostomizado recebe orientações, né, sobre a traqueostomia, o paciente que recebe a sonda nasogástrica, ele vai para domicílio, também recebe as orientações, os cuidados, as prescrições,
Tá certo? Tudo isso, nada é assim aleatório. Tudo é prescrito e a gente vai seguir as prescrições, entendeu? Para prestar o melhor cuidado. Certo? Alguém mais ficou com alguma dúvida para a gente ir para o nosso vídeo? Tudo bem até aqui? Todo mundo conseguiu entender? Então, eu vou mostrar o vídeo, tá, pessoal? Professora. Sim, pode falar. Pode falar. Sim, né? Acho que alguém falou sim. Não, eu só falei assim, tá bom, professor. Ah, é porque cortou, chegou cortado aqui, mas tudo bem. Então vamos lá, pessoal, vamos assistir o vídeo, tá? Muita atenção. Bom, pessoal, a primeira coisa, para a gente realizar um procedimento de sonda nasogástrica, eu preciso checar todos os meus materiais. Então, tem aqui a toalha para conforto do meu paciente, eu tenho estetoscópio para fazer o teste da ausculta, eu tenho luva, máscara, gorro e avental para fazer minha paramentação. Eu tenho aqui xilocaína gel, ou qualquer gel hidrossolúvel que poderia ser utilizado para fazer a lubrificação da sonda. Eu tenho uma sonda número French 10, uma sonda bem fininha para passar no paciente. Poderia ser uma sonda número 20, para fazer um lavado gástrico, uma descompressão. Eu tenho gás aqui para fazer a lubrificação, para fazer a limpeza do nariz do paciente. Eu tenho aqui também ampolas. Eu tenho aqui também ampolas de água destilada de soro fisiológico, que pode ser uma ou outra, para fazer a higienização do nariz. Porque o nariz ele pode ter oleosidade, e com essa oleosidade não vai ser legal para fazer a fixação. Tá bom? Então, eu vou me paramentar e vou começar o procedimento. Beleza? Bom, pessoal, terminei de fazer a paramentação. Então, para a paramentação, para ficar fácil para vocês, você pode usar o gamol. O que é o gamol? É o gorro, o avental, a máscara, que eu não vou colocar por conta para eu falar para vocês aqui, não vai ficar legal. O óculos tem que ser um óculos de sobreposição. E por último, as luvas, tá bom? Então, minha bandeja, lógico que minhas mãos já estavam higienizadas antes, a minha bandeja também já estava higienizada. Então, por conta disso, eu pulei algumas etapas, porque isso já vem pronto do curso de enfermagem. Então, beleza. Primeira coisa, pessoal, o que eu preciso? Eu preciso abrir os descartáveis. Eu vou abrir aqui gás, então, estou abrindo um pacote de gás. Eu vou só fazer a abertura aqui da sonda. É quase não consegui. Seringa de 20 ml. Aqui. Xilocaína gel ou gel hidrossolúvel. Primeiro, você precisa dispersar ou jogar um pouco fora a primeira porção, tá bom? Mesmo que o procedimento não é estéril, é um procedimento limpo. Aí eu pego aqui, faço a abertura, desprezo no cantinho da minha bandeja o jato, ok? Então, já está pronto para ser utilizado. Eu gosto de colocar na gase. Tem pessoas que gostam de colocar no cantinho da cuba rim. Aí fica a critério de cada um. Cada profissional tem suas particularidades, tá bom? Eu peguei aqui também um saco coletor, porque eu não sei o que pode acontecer no momento que eu vou passar, eu não sei se esse paciente, o que ele tem no estômago, na hora que eu passar ele pode vomitar, então depende muito de cada paciente. Como você não sabe,
deixe esse saquinho guardado com vocês, tá bom? Porque se você precisar, você tem ele. Mesmo que você tenha a cubarrinha aqui para colocar, mas esse aqui tem 2.000 ml, então a bandeja poderia derramar, então você pode já colocar aqui dentro, tá bom? Eu tenho esse otoscópio, minha seringa, para todos os meus materiais. Ficou faltando só a ampolinha, já vou pegar. Bom, aqui, a ampolinha, tá? Eu vou abrir ela só para fazer a higienização da narina do meu paciente, então ela vai estar tudo aqui. Vou abrir aqui, esse aqui tá difícil aqui. Vou abrir. Então, todos os meus materiais estão abertos. Então, pessoal, fiz a demonstração da abertura e dos materiais que eu tenho aqui. Eu tenho essa bandeja aqui, eu tenho aqui o meu material para fazer a marcação e a fixação da sonda. Só que antes desse procedimento, o que é necessário que você faça sempre? Conversar com o seu paciente, tá? Então, só me paramentei, mostrei para vocês o meu material e agora que eu vou começar a realizar o procedimento, tá bom? Bom dia, Sr. João, tudo bem? Tudo jóia. Então, olha só, de acordo com a prescrição médica, de acordo com o que aconteceu lá no consultório médico, na indicação do médico, nós vamos passar uma sonda nasogástrica no nariz do senhor, tudo bem? Esse procedimento ele não dói, é um procedimento que vai te incomodar, mas é normal desse procedimento, tá bom? E em qualquer momento, qualquer desconforto que você sentir, você pode me falar. Você vai sentir um desconforto de algo na sua garganta, isso é normal desse procedimento, mas é um procedimento tranquilo e isento de dor. Apenas você vai ter um incômodo. Tudo bem, senhor? O senhor tem desvio de septo? Não. Você não sabe ou você não tem? Você não sabe, né? Então, isso é sempre importante, pessoal, vocês perguntarem se o paciente tem desvio de septo. Por quê? Para você não prejudicar ou machucar a narina do paciente, tá? E como você não sabe ou é desconhecido para o paciente, você vai introduzir, sentiu qualquer resistência, parou, tenta a narina. Não conseguiu, a alternativa B, passar pela via oral. Para a via oral, galera, não é legal, tá? Por conta do nervo vago, reflexo de vômito, então isso não vai ser interessante. Então, vamos lá para o procedimento, tá bom? Então, eu vou pegar aqui do pacote de gás, eu vou pegar uma gás, vou pegar aqui uma ampolinha de água, poderia ser água destilada, ou poderia ser soro fisiológico, uma ampolinha. Vou colocar aqui bem pouquinho, só vou umidificar e vou fazer uma limpeza no nariz do paciente. Mesmo que está limpo, é só para tirar excesso de gordura, para quando você colocar a fixação, ela não soltar com facilidade, tá bom? Com licença, Sr. João. Ok. Limpando. Tá limpinho o nariz do senhor, tá? Mas isso aqui é só por conta da sudorese, para ficar certinho a fixação. Reserve um local dentro da sua bandeja para você deixar aquele material que você já usou, que você vai desprezar, para não ficar misturado, tá bom? Bom, eu gosto de fazer esse procedimento dessa forma, tá? Eu vou colocar o estetoscópio aqui, para ficar fácil na hora de fazer a ausculta do meu paciente, tá bom? Eu vou fazer agora a mensuração. Galera, mesmo que um procedimento ele é limpo, não é estéril, mas ele evita de encostar no próprio paciente, tá bom? Então, para fazer medição, aí tem várias literaturas, o que você pode fazer? Lobo da orelha, asa do nariz, apêndice tifoide, ou asa do nariz, lobo da orelha, apêndice tifoide. Então, tem essas duas formas de você mensurar, isso não vai alterar. O que você não vai fazer é aumentar mais 10 centímetros ou 15 a 20 centímetros, depende da literatura, porque não é uma sonda nasointeral, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, vou abrir a sonda toda. Bom, a sonda toda está aberta. Eu vou mensurar pela ponta que vai ser inserida dentro do paciente. Não posso mensurar por essa ponta, tá bom? Então, eu vou deixar essa sondinha toda enrolada na minha mão. Bom, a sondinha está toda enrolada e eu vou fazer a mensuração, tá bom? Então, olha só. Quer que eu deixe virar para cá para a gente? Pessoal, você não pede para o paciente virar, tá? Eu estou pedindo só para vocês verem como eu vou fazer a mensuração. Então, olha só. Lobo da orelha, do lado de cá, asa do nariz. Deu mais ou menos aqui. Agora, vamos lá. Daqui eu vou mensurar até o apêndice tifoide, que deu aqui. Então, o apêndice tifoide do paciente deu aqui. Eu vou pegar o meu esparadrapo, já deixei pronto, ou o fixador
para marcação. Então vou colocar aqui. Então, já tenho tudo isso pronto. Lembrando que não combina cola com esparadrapo, então você precisa deixar todo esse material já pronto, tá? Então eu já tenho aqui, eu vou inserir essa sonda no paciente, vai ficar o restante para fora, tá bom? Agora eu vou enrolar ela todinha novamente, aqui, e vou fazer outras coisas que eu tiver que fazer. Então, se eu já enrolei ela, eu vou voltar ela para dentro do saquinho aqui. Ok? Então não teve nenhum contato com o paciente, só teve contato com a minha luva. Então, só isso, o contato só teve através da minha luva e só. Então não encostou no paciente, não foi na câmera, enfim. Então quando você vai precisar guardá-la, coloque novamente em seu invólucro para na hora que você for manipular o seu uso de uma vez só, tá bom? Eu gosto de fazer o seguinte, eu pego duas gases, já pego a minha xilocaína, que eu já tinha feito a abertura dela, eu já abri, já desprezei o primeiro jato, não tinha necessidade, por não ser um procedimento estéril, mas eu quis fazer. Vou colocar aqui uma quantidade que eu acho que é ideal, vou colocar aqui. Lembrando que a minha gás era uma gás estéril, tá bom? Então, tem profissionais que colocam na luva, colocam no cantinho da luva, não é interessante, tá? Não é legal fazer dessa forma. Embora o procedimento não é estéril, mas não é legal, tá bom? Galera, então agora eu vou lubrificar. Como que eu faço a lubrificação? Então, olha só. Deixa eu pegar aqui. Estou enrolando a parte que não vai para dentro do paciente e sobrou o restante. O que eu faço? Ó, eu vou colocar, vou colocar a sonda a gás e vou deslizando aqui, ó, devagar, até chegar na extremidade dela. Agora eu vou rolar na minha mão. Minha mão vai sujar de xilocaína nessa aqui? Vai, mas não tem problema. Vou colocar aqui. Quando chegar no final, não puxo, porque senão eu não vou deixar uma grande concentração de xilocaína na ponta. Então, o que eu costumo fazer? Eu vou deixar aqui com bastante xilocaína. Se você viu que está pouco, você pode colocar mais, tá bom? Então, tem a quantidade aqui ideal. Eu posso, agora, colocar isso aqui no tórax do meu paciente, se ele estiver numa posição de semi-Fowler, não é o caso dele, ele está a 90 graus aqui praticamente, então vai cair. Então eu posso pedir para o meu paciente segurar, aqui se for o caso, ou eu posso deixar essa toalha aqui, entendeu? Então tem essas duas opções. O saquinho é secundário, eu vou usar para ver se o paciente realmente apresentar um retorno de volume muito grande, tá bom? Então pode ficar. Você consegue segurar para mim aqui? Então se for um paciente colaborativo, você deixa. Se não, você coloca o paciente em semi-Fowler e deixa assim no tórax do paciente, tá bom? Então tudo isso depende. Na hora de passar, deixa daí as últimas orientações para o paciente. Sr. João, quanto mais o queixo do senhor ficar aqui, mais facilita a passagem do esôfago do senhor. Se o senhor colocar a cabeça para trás, o senhor abre a traqueia e dificulta o esôfago, então a passagem não vai ficar legal, tá bom? Então, como eu conversei, eu vou colocar mais um pouquinho de xilocaína gel aqui, tá? Vou colocar mais um pouquinho na ponta, porque ele seca rápido, então eu preciso que no primeiro momento da sonda tenha bastante xilocaína. Quando você sentir essa sonda na garganta do senhor, o senhor vai deglutindo, como se estivesse bebendo água, enfim, tá? Então isso pode ser usado. Galera, tem um artigo também da enfermeira na SOBEC que ela dá picolé para o paciente, enquanto está passando a sonda. Da próxima vez eu trago o picolé para o senhor, tá, Sr. João? Então, galera, vamos lá, tá? Eu vou tentar com a linha do lado de cá. Eu acredito que não tem desvio certo, então eu vou fazer esse procedimento sem barreira. Se eu perceber que tem alguma barreira, imediatamente eu paro. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá, com licença. Vamos lá. Tá fluindo, tá? Tá legal aqui. Vai degutindo. Isso. Ó, tá inserindo. Tá degutindo. Deglute. Agora. Você vai colocar o procedimento.
terminou, tá? O paciente estava apresentando isso é normal do procedimento, tá? Então, todo procedimento, isso aqui é correto de acontecer, é porque realmente a sonda está passando, está estimulando o nervo vago do paciente, tá bom? Vou fazer uma pergunta aqui para o paciente. Você sentiu dor? Não. Você sente um desconforto? Sim. Entendeu? Então, é normal esse desconforto, tá bom? Então, agora, rapidamente, eu vou fazer meus testes, tá? Seringa de 20, tem que ser a seringa com bico, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu posso fazer esse teste primeiro, que é de aspiração, para ver se vem algum suco gástrico. Então, vamos lá. Aspirei. Ó, não veio nada, tá bom? Não tem nada aqui. E o outro teste que eu vou fazer é na região epigástrica. Eu vou colocar meu estetoscópio e vou fazer o teste da consulta. Vou colocar aqui por baixo da toalha para ficar fácil, tá? Ou, aliás, vou colocar aqui por cima da blusa dele, que ele é fino. Então, vou fazer aos poucos. Então, o que eu vou fazer? Olha, tem que ser bem rápido, tá? Vou colocar isso aqui, ó, bem rápido no paciente. Então, vamos lá. Pronto, auscultei perfeitamente, tá bom? Então, o teste está confirmado. A sonda realmente está no estômago do meu paciente. Agora, a parte final, que é a parte da fixação. Tá? Eu não fixo antes de fazer o teste, porque ela pode lançar e vai perder sua fixação. Então, vou colocar aqui no nariz do meu paciente. Não apresentou vômito, só náuseas, isso é normal do procedimento. Tá? Pessoal, paciente sondado, sonda nasogástrica, eu poderia fazer uma infinidade de coisas. Poderia fazer descompressão gástrica, poderia fazer um lavado gástrico nesse paciente, poderia até infundir dieta e medicação, embora não seja a maior finalidade desse tipo de sonda aqui, tá bom? Nesse momento eu posso tirar a toalha do paciente, tá? O paciente está sondado. Como é uma sonda que não é uma sonda de demora, eu não preciso pensar na fixação lateral, eu poderia fixar na lateral, porque aqui agora eu já colocaria um equipe para fazer o lavado, eu já faria alguma coisa. Então, ninguém passa a sonda dessa para alimentação, exceto quando há necessidade de fazer esse procedimento, tá bom? Galera, pelo paciente, dá um curte, compartilhe e comenta aí, tá bom? E não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Valeu, obrigado. Pronto, pessoal, todo mundo viu? Alguém ficou com alguma dúvida? O que vocês acharam do vídeo? Tem alguém aí? Tem. E aí, o que foi que vocês acharam? Achei interessante, mas muita coragem desse homem, viu? Deixar ele fazer isso. Antigamente, pessoal, as faculdades, né, os cursos técnicos, eles permitiam que os alunos se oferecessem como cobaia. Hoje, a Secretaria de Saúde não permite mais que isso aconteça, tá certo? Que bom que vocês gostaram. É bom a gente ver assim, alguns vídeos para a gente tirar as dúvidas, né? Ver como que realmente é na prática, né? Muito bom isso. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a aula, alguma coisa do tipo? Que ainda tem um tempinho e a gente pode resolver pelo menos a atividade 2. Eu não vou resolver a atividade 1 porque ela foi em formato de texto, né?
sobre os benefícios do Estatuto do Idoso. Não vou responder esse, mas eu vou iniciar com a atividade 2. Aí, o que é que vocês acham? Fazer esse procedimento. Vocês querem que a gente inicie a correção das atividades? Pronto, então vamos lá. Só para finalizar aqui por algumas referências que eu utilizei, tá certo? Para montar essa aula. A correção das atividades, pessoal, eu quero que vocês que respondam, tá certo? Eu não vou responder, tá? Pronto, então vamos lá, todo mundo tá me ouvindo? Tá conseguindo aqui ver o slide? O slide não, desculpa, a atividade aberta. Agora eu quero que vocês interajam comigo, pode ligar o microfone, tá bom? Para responder, certo? Então vamos lá. A primeira questão da atividade 2, tá? Um idoso, tá? Que você cuida, começou a apresentar a perda acentuada de memória recente, né? E períodos de confusão. Como é que vocês agiriam nessa situação? Alguém poderia me responder? Eu posso falar o que eu entendi. Pode falar. Eu coloquei assim, ó, manteria a calma, pois esses casos de perda da memória e confusão são decorrentes dessa fase, que é a fase da pessoa ser idosa, né? Se caso persistir, encaminhar para um profissional médico, fora que fazer uso e realizar atividades para trabalhar o cérebro para evitar o retardamento mais grave. Certo. Gente, esses sintomas, né, de perda acentuada de memória recente, período de confusão, é comum que aconteça no idoso que apresente qual tipo de doença? Que vocês me pediram muito pra... Alzheimer, Isso, exatamente. Alzheimer. Isso mesmo, tá? Então, o ideal é ter aquela comunicação que a gente falou no início, tá certo? Com a família, com a equipe de saúde, tá? Ter muita atenção e sempre estar trabalhando, né, nesse paciente, o estímulo, tá certo? Do sistema nervoso, do sistema nervoso e dessas... A palavra me fugiu agora. Mas é importante que você sempre esteja estimulando esse paciente, tá certo? Realizando atividades, tá? Que fazem com que ele estimule realmente a função cerebral dele, tá certo? Mas muitas pessoas responderam de forma correta, que pediria ajuda à família, observação e tudo mais. É exatamente isso mesmo, tá certo? O item 2. A depressão é a doença psíquica mais comum que leva ao suicídio, e essa doença tem ocorrido com maior frequência entre os idosos. São características da depressão, entre outros sinais e sintomas. Qual é a opção correta? Quem me responde? Eu marquei a D, professora, mas eu fiquei na dúvida. É exatamente isso, a letra D. Tá, pessoal? A gente até falou sobre isso, né? É muito
marcantes nos idosos, que é o isolamento social. Eles ficam mais retraídos, eles se retraem, né? Então, eles vão apresentar esse isolamento, tá bom? Essa dificuldade de comunicação com outras pessoas. Então, a letra D é correto, tá? Por que não é a letra A? Alucinações visuais recorrentes, né? Hipersexualidade e hiperoralidade. Por quê? Porque esses sinais e sintomas, pessoal, são sintomas, né, de uma doença psíquica como esquizofrenia, tá certo? Não de depressão, tá? A letra B, perda de memória, declínio cognitivo, né, dificuldade para lembrar de fatos recentes, Alzheimer, tá? E a letra C, que é a flutuação do déficit cognitivo, declínio cognitivo, né, perda de memória progressiva, né, isso também são sinais e sintomas de outra doença mental, tá bom? Então, a letra correta é a letra D. O idoso que estiver apresentando depressão, ele vai apresentar sintomas como isolamento social, perda de reatividade, tá certo? Dificuldade de comunicação, certo? Quem marcou a letra D está corretíssimo, tá? A letra 3, questão 3, né? A pessoa idosa sofre modificações corporais devido ao processo de envelhecimento, como a gente até falou, né? Alterações no sistema gastrointestinal, como o ressecamento das fezes, que podem se tornar petrificadas e muito grandes, até que não possam ser mais eliminadas e obstruem o intestino. Como é o nome desse fenômeno, pessoal? Quem responde? Muitas pessoas falaram de um modo geral. Eu não anulei de forma alguma, considerei todas as respostas. Mas existe um nome específico e pouquíssimas pessoas falaram esse nome. Como se chama esse fenômeno? É constipação? Não, não é a constipação. A constipação faz parte, é uma consequência desse fenômeno. Quem me responde? É um fecaloma, tá certo? Endurecimento das fezes petrificadas, né? Muito grandes, obstruir o intestino, se chama fecaloma, tá, pessoal? A constipação, ela é uma consequência dos fecalomas, tá certo? E quais são as medidas que esses idosos eles podem estar tomando para prevenir esse tipo de constipação? O que eles podem estar fazendo? Se hidratar, né? Isso, Ter uma dieta rica em fibras e atividades físicas. exatamente, né? Atividade física regularmente, tá? Uma alimentação saudável, tá certo? Hábitos saudáveis, pessoal, que faz total diferença, tá? Como a gente viu na vida dos idosos. Questão 4, né? Hipertensão, usualmente chamada de pressão alta, é ter a pressão arterial sistematicamente igual ou maior que 14/9. A pressão se eleva por vários motivos, mas principalmente porque os vasos no quais o sangue circula se contraem. O coração e os vasos podem ser comparados a uma torneira aberta ligada a vários esguichos. Se fecharmos a ponto dos esguichos, a pressão dentro aumenta. O mesmo ocorre quando o coração bombeia o sangue. Se os vasos são estreitados, a pressão sobe. Sobre o tema, marque o item incorreto. Qual que é o item incorreto, pessoal, da letra 4? Da letra não, do número 4. A? Por que não seria a B, nem a C, nem a D? Alguém me responde? Só tem uma colega falando comigo. Tem outras pessoas? São tímidos. Sim, tem. Qual é a opção correta? Letra A. Eu marquei A. Pessoal, nesse caso é para marcar o item incorreto. A letra A, ela se anula pelo fato de dizer que a hipertensão, ela afeta, né, os dois sexos, porém, só adultos, e a gente sabe que não, né? Muitos idosos apresentam a pressão alta, mais comum também na parte dos idosos, tá certo?
E não é só em adultos, tá bom? Então, a letra A, ela está incorreta e por isso ela se torna a correta, tá? A letra B, existem tratamentos para hipertensão arterial que não necessitam do uso de medicamentos. E realmente existem, né? Que é a mudança do estilo de vida, mudanças de hábitos, de alimentação, tá certo? A letra C, o paciente precisa tomar medicação antihipertensiva, mesmo quando a pressão estiver nos valores normais. Com certeza, pessoal. Isso foi um cuidado que eu falei para vocês nas aulas que nós tivemos, tá? Os pacientes que fazem uso de medicação para antihipertensiva, eles não podem simplesmente parar por conta própria, né? Eles precisam dar continuidade com a medicação, tá? Até prescrição médica, até o cancelamento sob supervisão médica, mas nunca parar por conta própria, tá certo? E a letra D, o mesmo paciente pode ter hipertensão arterial e diabetes mellitus, com certeza, né? Elas praticamente andam de mãos dadas, tá? Então, todas essas estão corretas e a incorreta é a letra A, que é a opção que seria marcada, tá certo? E o número 5, a questão 5 é sobre a hipertensão arterial, para explicar os cuidados que devem ser tomados, né, com a pessoa idosa que sofre de pressão alta. Quem poderia me responder? Eu posso? Pode, sim, com certeza. Tá bom. Pronto. Manter um peso saudável, realizar atividades físicas regularmente, seguir uma dieta apropriada, ingerir alimentos com menos sódio, que é o sal, né? Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas e não fumar, usar regularmente os medicamentos prescritos e realizar consultas e acompanhamento regular com o médico. Pronto, perfeito. Quem é que tá falando? Como é o nome, hein, dessa pessoa? É a Raquel. Raquel, pronto. A Raquel falou tudo, né, pessoal? Ela falou exatamente todos os cuidados que essa pessoa idosa precisa ter, certo? Está corretíssimo. Alguém mais ficou com alguma dúvida nessa atividade? Atividade bem tranquila, né, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Oi, professora. Pode falar. É porque eu tava sem o microfone, aí eu peguei agora, mas eu tô acompanhando tudo. Aí é que eu saí bem na hora que a senhora tava explicando a 4, aí eu não peguei a alternativa do correta. Correta? A alternativa correta, que é a incorreta, é que a pressão arterial ela só afeta os dois sexos, porém só adultos. E não é verdade, tá? Então, essa é a opção que tem que ser marcada, porque pede a opção incorreta, certo? A gente sabe que a hipertensão, ela se apresenta tanto em adultos, como em idosos, como jovens, tá? Então, ela se torna errada porque ela confirma que só apresenta em adultos, tá certo? Tudo bem? Tudo bem, tá certo, então. Gabaritei. Parabéns. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Eu queria que a gente tivesse respondido todas as questões, mas próxima aula a gente já inicia. Começando a correção com a atividade 3 e 4, e a gente vai ter uma aula mais dinâmica sobre procedimentos, tá certo? E passando para informar para vocês a data da prova. A coordenadora me passou agora à noite, até postado, né, na plataforma, quando que será a prova, tá? Então, a nossa prova, nós vamos ter um encontro pessoal dia 24, né, próxima semana, que é o nosso último encontro. Não vai ter mais conteúdo novo, a gente só vai reforçar tudo que a gente viu, tá bom? E a nossa prova será dia 8, certo? Dia 8, tá certo? Só confirmando com vocês, a nossa prova será dia 8, tá bom? Tá certo. Então Ok. tá, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Um beijo e boa noite. Qualquer dúvida, falem comigo no chat.